O Entendendo Direito de hoje vai conversar sobre um tema polêmico, os direitos nossos na internet, nosso direito eletrônico e os crimes virtuais. Esse é o tema da nossa conversa com Thomas Jefferson Carvalho. Ele é presidente da OAB, da Comissão de Direitos Eletrônicos e Crimes Virtuais, da OAB Maringá. Daqui a pouquinho a gente volta. Quando se fala da rede mundial de computadores na internet, parte considerável dos brasileiros tem computador em casa, uma parte significativa, praticamente metade dos brasileiros tem acesso à banda larga ou no trabalho ou na residência. As pessoas acessam muito a internet pelo smartphone, mas até onde vai o limite do que eu acesso, do que eu posto, até onde eu posso divulgar as minhas informações e de quem está à minha volta? Sobre esse tema eu converso agora com Thomas Jefferson Carvalho, que é presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes Virtuais da OAB Maringá. Dr. Jefferson, bem-vindo aqui ao Entendendo Direito. Obrigado, Gilson. É um prazer falar com você sobre um tema que tem despertado tanto interesse na atualidade. Um dos maiores interesses que as pessoas têm, que é o que a gente começou aí apresentando o senhor, até onde vai os nossos direitos na internet e até onde vai a nossa preocupação em não invadir a privacidade do outro? É boa pergunta. Geralmente as pessoas, hoje nós já fazemos essa pergunta, essa colocação ponderada, até onde vai os limites, né? Ou seja, tem limites. Há uns anos atrás nós achávamos que a internet era terra de ninguém, ou seja, eu poderia fazer o que eu quisesse e que não haveria identificação. Hoje nós sabemos que há identificação, ou seja, há como realmente descobrir um ofensor. Mas até onde que vai o limite? É óbvio que quando nós falamos de limites, aquela regra da avó continua funcionando e valendo para o direito também. O limite vai até o ponto que se torna ofensivo, se torna violador de direitos alheios. Então, toda vez que eu posso publicar uma opinião, um texto argumentativo, crítico, alguma coisa relacionada na rede social, em dispositivos eletrônicos, posso. Até que ponto? Até que isso não se torne ofensivo para outras pessoas. Quando ele se tornar ofensivo, ele pode já iniciar um dever de reparação, que pode ser na esfera civil quanto na esfera penal também. O direito eletrônico ele acaba utilizando essas duas searas, tanto o direito civil quanto o direito penal, e aí indenizações de danos materiais, morais, como também responsabilizar por crimes, seja injúria, difamação. Agora, você falou direito civil e direito penal, ou seja, dá para se cometer uma quantidade de crimes razoáveis na internet. Exato. E lá no comecinho o senhor falou, é possível identificar quem foi o autor do crime. Exatamente. Como que se identifica? Muitos consideram que o que vai deixar ele impune é anonimato, e que a internet é difícil de você rastrear. Então parece que não é tão difícil assim. Não, não é difícil. Você, na verdade, há perícias hoje, há escritórios especializados em perícia digital. Então pessoas que conseguem desvendar o chamado IP, né, que é a identificação como se fosse um RG, né, um CPF, um RG, de uma máquina. Assim como os celulares e os dispositivos eletrônicos como smartphone, iPhone, eles também possuem o e-mail, que funciona da mesma forma, como identificação. As pessoas elas desconhecem, na maioria das vezes, isso. Elas não sabem que o seu computador ele tem um número, uma numeração, uma série, e isso vai conseguir identificar, porque cada vez que ela logar, ou seja, cada vez que ela entrar em acesso à rede mundial de computadores, estará sendo marcado, visualizado o seu computador ali. E aí, cada vez que ele compartilhar mensagens, ou seja, todas as atividades dele passam a ser registrada na rede mundial de computadores. Então, com acesso através dos provedores de conteúdo, de acesso e até de acesso de internet, você consegue chegar nessa pessoa. Hoje nós temos núcleos especializados. A Polícia Civil, por exemplo, e a Polícia Federal conta com núcleos especializados de cybercrime. E eles conseguem desvendar qual o IP da máquina, qual o endereço, que é o melhor. Ou seja, o que é mais rápido e razoável é que você, além de descobrir o IP, porque o IP pode ser aleatório, você acaba não identificando, eles conseguem, entrando em contato com as redes, com essas empresas de telefonia, de acesso à internet, eles conseguem identificar exatamente qual endereço partiu aquela informação. Então você tem como fazer um mapeamento preciso de quem foi o primeiro que postou. Exatamente. Os envolvidos, porque muitas pessoas postam e postam porque receberam de outro. E aí a cadeia vai. Vamos pensar que é a pirâmide da informação na internet, que ele vai se propagando. Quanto mais pessoas se envolvem
mais cumplicidade tem? Ou é todo mundo vítima? Pois é, Gilson. A maioria das pessoas elas acham que eu curti na rede social, por exemplo, hoje, né, o Facebook principalmente tem o botão curtir. Eu curti, eu quer dizer que eu li. Muitas pessoas usam esse discurso. Não, eu curti, eu quer dizer que eu só apenas li. Isso, hoje em dia, os tribunais, né, o Poder Judiciário tem entendido que há uma manifestação de concordância com aquilo. Recentemente, isso eu falo no dia 26, se não me engano, 29 na verdade, foi anteontem, saiu uma decisão do TRT da 15ª região, na questão trabalhista, em que uma pessoa foi acolhida à justa causa porque ela curtiu um comentário que estava sendo desonroso contra a empresa que ela trabalhava. Então, assim, já enquadrando então, no artigo 482 da CLT, como uma justa causa, ou seja, um dos itens da justa causa da CLT traz que praticar atos contrários à boa fama da empresa, então, a reputação. O direito trabalhista passa pela internet, por exemplo? Passa pela internet. Hoje, quando você é contratado numa empresa, a empresa tem o direito de poder vasculhar, por exemplo, minha página social, não me contratar por alguma postura que ela considera fora da ética da empresa. Já é bem usual até. Aliás, essa postura, tem um escritor de direito eletrônico que ele costuma dizer o seguinte, que o post de hoje, a festinha de hoje é o desemprego de amanhã ou o cliente perdido de amanhã. Então as pessoas às vezes não sabem, não têm ideia. Às vezes eu comento muito isso com os universitários, porque às vezes eles têm a mania de postar churrascos em bares, e aí você vê na sua, né, na timeline, lá na linha do tempo, aparece só fotos depreciativas quanto à reputação dele. E não aparece ele envolvido com nenhuma outra prática acadêmica, nenhuma prática profissional. E qual que é a imagem profissional que ele está passando? Essa imagem profissional, claro, é um total desleixo, é uma vida desregrada, talvez não era isso que ele pretendia fazer lá no futuro. Mas como na internet você postou, muitas vezes é dificultoso retirar o conteúdo, isso fica marcado quase que sempre para o resto da sua vida. Então você acaba não conseguindo esquecer ou não conseguindo apagar algumas informações. Estou conversando com o Thomas Jefferson Carvalho, ele é presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes Virtuais da OAB Maringá. Estamos falando sobre os crimes eletrônicos. E parece que quando as pessoas escrevem nas páginas sociais, elas estão fazendo um diário, só que parece que é um diário de páginas abertas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema. Já voltamos. Entendendo o Direito de hoje está falando sobre direito eletrônico, crimes virtuais da internet. Meu convidado, Thomas Jefferson Carvalho, presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes Virtuais da OAB. Thomas, você estava falando no nosso último bloco de que as pessoas entram na internet e fazem lá uma postura na linha do tempo, postam na linha do tempo, situações como, por exemplo, festas, às vezes aquele monte de latinhas de cerveja em cima da mesa, tendo o maior orgulho daquilo, depois você falou, isso pode ser o desemprego do futuro. Exatamente. Então nós temos aí um diário eletrônico, só que é um diário de páginas abertas. É aí que as pessoas devem perceber o limite delas na internet, ou seja, elas estão anunciando sobre a vida privada delas por um grande número de pessoas. Demasiadamente, né? Elas estão divulgando a vida, talvez assuntos que no futuro elas não teriam interesse que fossem revelados. Mas naquele momento, talvez, sem pensar nas consequências racionais, nas consequências lógicas que isso pode advir, elas acabam lançando informações. Tem pessoas que têm necessidade de postar todos os fatos da sua vida. Por exemplo, hoje tem aqui os famosos check-in, né? A pessoa entra num lugar e ela faz o check-in, ela faz questão de marcar que ela está em determinado ambiente. Estou em tal restaurante. Estou em tal restaurante, ou seja, ela está demonstrando toda a vida dela. Ela está demonstrando para pessoas mal intencionadas onde que ela está, onde ela é fácil de ser encontrada, com quem ela está, ou seja, se ela está desacompanhada, se isso pode colocar algum risco para ela ou não. Pessoas mal intencionadas, eu estou dizendo assim, principalmente criminosos. Uma pessoa, por exemplo, que está perseguindo, queira sequestrar, ela consegue tudo isso de maneira aberta. É que antes o diário aberto. Eu tinha que seguir a pessoa fisicamente, eu tinha que ir atrás dela, a pessoa se entrega nas redes sociais. Exatamente, isso é talvez um dos grandes problemas. Além disso, a pessoa costuma postar muito, por felicidade, às vezes ela posta sobre os filhos, a imagem do filho, o filho onde que ele estuda. Comumente eu costumo dizer para os amigos, às vezes tira foto da filha saindo do colégio, eu falo, olha, isso é
É terrível, porque você está demonstrando a imagem do colégio, o uniforme do colégio, ou seja, está dando pistas da sua vida pessoal que você não abriria para o inimigo. Mas ali você está abrindo para todas as pessoas. Você não sabe quem vai visualizar essa imagem. Então você não sabe qual é o alcance disso. E hoje na internet o número é ilimitado, né, de pessoas. Thomas, a rede mundial, a internet, tem cada vez mais usuários. Na mesma proporção, aumentam os crimes. Ou seja, as pessoas que procuram especialistas como você, cresce muito. Na verdade, assim, o crime, eu sempre costumo dizer que o crime eletrônico, na verdade, ele utilizou-se novos dispositivos. Então é uma nova era, então tem novos dispositivos para o cometimento de crimes. Então os crimes que antes, por exemplo, eu trabalho muito com principalmente a vingança pornográfica que eles falam, que é vingança pornô, que é ao fim do relacionamento, o ex-marido, né, não aceitando o término do relacionamento, ele passa a perseguir sistematicamente a sua ex. E se torna verdadeiro algoz dela. Isso sempre existiu. Só que antes era o quê? Eram as fofocas de antigamente, era o comentário disse-me-disse, era entre as rodinhas de amigos. Hoje é a rede mundial de computadores, que você tem a possibilidade de 1 milhão. No passado você tinha que ir em várias pessoas várias falar pessoas. Mal. Agora você só posta... E era um grupo de 10 pessoas que você chegava, 15, 20. Hoje você posta uma foto, por exemplo, comprometedora daquela pessoa, porque você quer persegui-la, porque você quer assediá-la, e você consegue 1 milhão de acessos em questões de segundos. Então, quer dizer, isso tornou realmente mais gravosa a situação. Então, o que eu sempre falo, hoje os crimes, da forma que está tipificado, então, por exemplo, hoje nós não temos um crime falar assim, olha, expor a imagem de uma mulher adulta ou de um homem adulto, isso tem um crime específico? Não. Hoje os tribunais eles têm adequado através da aplicação de injúria, calúnia, difamação, dependendo da situação. Então, são penas muito brandas. Tem prazo para vencer um crime na internet? Como assim? Comete um crime hoje. Comete um crime hoje. Coloca na internet lá, você falou dos revoltados com o rompimento de uma relação, imagens, por exemplo, fotografias da minha ex-mulher ou da minha ex-noiva, namorada. Coloco na internet. Isso é descoberto, isso rola um tempo, mas tem um tempo as pessoas acionarem isso, tem um tempo as pessoas... Acionar judicialmente nós temos 6 meses. 6 meses? Então são 6 meses. A ação penal é privada, não é pública. O que significa isso? É dizer que o próprio interessado ele vai ter que manejar o poder judiciário, ele vai ter que ingressar com um advogado e eu repito, geralmente, de preferência, procure um especialista no assunto. Não precisa, eu falo, não é fazendo campanha a meu favor, mas eu falo, procure uma pessoa especializada, porque na maioria das vezes os advogados nem sabem do cometimento de crime, se isso pode ser enquadrado como um crime. Nós trabalhamos dentro da OAB fazendo uma campanha séria com os demais advogados para que eles tenham primeiro a consciência de que isso é crime. Porque muitos falam assim, mas isso não pode ser enquadrado. E pode. E pode. É o Marco Civil na internet que fez isso? O Marco Civil ele trouxe princípios, vamos dizer assim, éticos, morais. O Marco Civil acabou não trazendo tanto respaldo ainda. O Marco Civil ele prescinde ainda obrigatoriamente de muita regulamentação. Ele trouxe, vamos dizer assim, é como se fosse o início, o estopim ali, a primeira parte. Falta muita normatização ainda, falta muita regulamentação. Falta regra. Falta regras. E essas regras você calcula que deveriam ser utilizadas, as leis que nós já temos para a nossa vida real, vamos chamar de vida real e vida virtual, sim. Elas deveriam ser aplicadas automaticamente para esse mundo virtual ou tem alguns momentos em que a relação é diferente? Olha, o que eu sempre falo, pega o exemplo, por exemplo, dessa vingança entre o ex-marido e ex-mulher. Se lá antes você poderia responder por um crime de injúria e a repercussão disso poderia chegar ao alcance lá de 20, 30 pessoas, hoje na internet, com 1 milhão, 1,5 milhão, ou seja, você acaba destruindo realmente a imagem dessas pessoas. Então, talvez o que seria interessante utilizar é formas qualificadas. Criar dispositivos, criar dentro do próprio Código Penal, das normas que já existem, criar formas qualificadas. Então, se o crime for praticado pela internet, por um meio de alta propagação, poderia ser aumentada a pena, poderia ser qualificado, poderia passar a ter uma dosimetria diferenciada. Ou seja, ele passaria a responder pelo mesmo crime, poderia ser injúria, poderia ser difamação, mas ele vai responder por um crime mais severo. Hoje, por exemplo, a difamação. A difamação você responde de 1 a 3, 1 a 6 meses, desculpa. É muito pouco. Imagina uma pessoa responder por uma difamação de 1 a 6 meses, dependendo da situação, se você juntar difamação e injúria, são crimes que no máximo ultrapassam ali, quando unidos, no máximo chegam a 1 ano e meio. Então, isso na forma máxima, ou seja, na pena máxima.
que poderia alcançar. E essas penas podem ser convertidas em penas alternativas, se a pessoa for réu primário. Então, querendo ou não, muitas pessoas entendem que isso é um incentivo à criminalidade, porque você não vê realmente resposta do Estado, da sociedade, para esses infratores. Então, a pena ainda é branda, as indenizatórias no campo civil são ainda baixas. Eu falo, o grande caso hoje de referência é o caso da Rose Leonel, que ela acabou abrindo uma ONG, então tem todo um trabalho desenvolvido para divulgação. O da Rose Leonel chegou no máximo a 30 mil. E ainda está sendo discutido, que é o caso paradigmático, porque ela acabou escrevendo livro, então ela acabou expondo a situação, então eu falo que eu tenho autorização, porque ela mesma autorizou a comentar sobre o caso, usar o caso dela. Mas os demais casos, eles seguem a mesma linha. Então é muito pouco uma pessoa que ofendeu a imagem pro resto da vida. Porque na maioria das vezes é um verdadeiro, quase um homicídio, né, da imagem da pessoa. Uma coisa que eu acho engraçado, Thomas, e aí eu queria voltar no nosso último bloco para falar disso. Nós, para podermos cometer um crime à altura do que o Thomas falou, nós tínhamos que sair de casa, planejar e agir muito. Sim. Hoje, esse crime de grandes proporções, você tem que apenas apertar uma tecla, no máximo entrar no ambiente virtual e provocar uma ação bastante desastrosa. Mas no próximo bloco, nós vamos conversar com o Dr. Thomas e perguntar qual a forma de superar isso. Estamos caminhando para uma relação positiva com a internet? Qual seria o futuro desse meio tão necessário, mas ao mesmo tempo tão perigoso? Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando sobre direito eletrônico, crimes virtuais. Estou conversando com o presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes Virtuais da OAB Maringá e nós estamos falando sobre os crimes na internet. Eu comentava com o Dr. Thomas sobre o perigo de você acessar a internet hoje e provocar um crime de grandes proporções. No passado, se você quisesse fazer um crime de grandes proporções, você teria que agir muito, teria muito esforço físico e muito esforço intelectual. Hoje, com baixa capacidade física e às vezes com precário nível intelectual, você faz um estrago razoável na vida de uma pessoa. Como é que nós vamos conviver com esse meio tão necessário, importante que é a internet, as próprias redes sociais, e ao mesmo tempo o perigo desses crimes? O futuro será o proibir ou o permitir com responsabilidade? Qual é o futuro da internet e a nossa relação dentro dela? É difícil, Gilson, pensar que só o direito vai resolver tudo. Parece que o direito muitas vezes é chamado como sendo aquele que vai solucionar todos os problemas, e isso não é verdade. Se fosse verdade, nós não teríamos homicídio, por exemplo, nós não teríamos furto, nós não teríamos formas penais, né, usuais. Então, assim, mas é óbvio que, como nós mencionamos, é preciso criar formas não só para punir, mas punir que realmente possa servir como um desestímulo à sociedade, para essas pessoas que cometem crime, elas pensarem, né, 2, 3 vezes se vale a pena, ou seja, tem uma punição severa à altura, mas também é preciso criar formas para evitar isso. Então, assim, nós temos hoje um projeto que tramita no Congresso, projeto de lei 5.555 de 2013, que chama conhecido como Maria da Penha Virtual. E esse projeto, ele equipara as proteções da Maria da Penha, então aquelas proteções que nós costumamos falar acautelatórias, né, para evitar que um homicídio, por exemplo, aconteça, ou seja, são medidas eficazes, né, criado pós o caso emblemático ali, Maria da Penha, serem também transportados para a internet, os meios de alta propagação. Então, criar sistemas rígidos. Então, impedir que o indivíduo, por exemplo, crie outros perfis, né, na internet, aquele que utilizou de um fake seja responsabilizado exatamente pelo perfil falso criado. Então, ou seja, é punido severamente e impedido de utilizar, né, já que ele demonstrou que ele não utiliza da maneira correta, de uma maneira racional, então seja impedido também durante um tempo. Então, de certa maneira, você vai estar reeducando a sociedade para... Entrou na rede mundial, tem que mostrar a cara, tem que saber quem é e com quem eu estou falando. Na verdade, assim, isso é muito impossível também. Você falar assim, ele vou ter que identificar, já teve projetos, Gilson, teve pessoas que apresentaram projetos de lei como, por exemplo, a identificação, toda vez que acessasse a internet, fosse identificado. Então, ao exemplo do que nós utilizamos nos poderes do Poder Judiciário, então, nos sistemas como, por exemplo, a utilização de um token para entrar na internet e acessar.
Isso é quase que impossível. Hoje, na rede mundial de computadores, um país democrático como o Brasil, isso é impossível. Você estaria cerceando a rede mundial e um dos princípios basilares da rede mundial de computadores é justamente não ter esse cerceamento. É você fazer o quê? É você verificar as agressões e puni-las. Então, ter uma responsabilidade. Tem mecanismos de vigilância mais do que você tem a proibição do uso. Exatamente. Hoje, recentemente, nós tivemos uma publicação que o Google vai disponibilizar agora uma possibilidade de um formulário para você, se você tem uma agressão, se foi feita uma agressão em uma página da internet, se é possível apresentar o link que está sendo agredido e isso ser retirado do site de busca. Então o Google já vai apresentar isso nas próximas semanas. Tem pessoas, inclusive, que podem tirar o seu nome da internet. Pode tirar, que é o direito ao esquecimento que nós falamos. Hoje já está até reconhecido como um direito da personalidade. O Sesumar, que tem a área de concentração do mestrado, que é direito da personalidade, o direito do esquecimento vem como sendo um dos mais novos a ser reconhecido como direito da personalidade, nesse campo novo. O STJ, o Supremo Tribunal Federal, costuma mencionar em algumas decisões sobre esse direito. Então hoje já está reconhecido. E aí na internet, talvez eu sempre falo que o campo mais fértil para ele ser exercido é pela internet. O senhor considera que deve existir um manual para as pessoas poderem saber, quando elas compram um computador, entram na internet, deve ter um manual para elas, olha, você pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ou algum lugar em que a gente tem que educar as pessoas a elas se comportarem bem na rede mundial? Eu costumo dizer, Gilson, que o ideal é que nós tivéssemos, por exemplo, direito constitucional no ensino médio, no ensino fundamental, até nas séries basilares. O ideal também é que nós tivéssemos assuntos ainda, estudos de cidadania. Não estou falando de moral e cívica, mas assim, alguma disciplina que orientasse a questão de cidadania mesmo, de entender os direitos básicos como consumidor. Eu falo que tem alguns assuntos do direito que deveriam ser necessários nas séries iniciais. E talvez esses direitos relacionados à liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão, ou seja, onde passa a ser ofensivo, qual a repercussão de algo que eu diga ou que eu expresse, se isso vai trazer repercussão, quais os crimes que poderão ser responsabilizados, tudo isso seria interessante ser já trabalhado nas séries iniciais. Porque a pessoa pode não seguir o direito, mas ela tem que ter consciência do que ela está fazendo, consciência na vida civil. Então ela precisa ter um mínimo de parâmetros ali. Então seria ideal, porque nós costumamos lá no direito falar com os alunos que ninguém pode apresentar como escusa ao cumprimento de uma lei o desconhecimento. Mas para isso então tem que ser público. Então as pessoas têm que ter conhecimento, elas têm que ter essa informação, acesso a essa informação. E esse acesso muitas vezes é precarizado. Elas acabam não tendo contato, acesso a sistemas, acesso ao site do Planalto. Então as pessoas acabam tendo muito pouca informação. Conversei com o Dr. Thomas. Dr. Thomas, muito obrigado pela presença aqui no Entendendo Direito. Uma conversa que daria para a gente conversar um pouco mais, a gente vai ter mais oportunidades para isso. Primeiro porque a maior parte de quem comete esses crimes não são as pessoas mais velhas, se são os mais velhos, quase sempre envolvendo mais jovens. Certo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Entendendo Direito é sempre uma busca de discutir temas que interessam a você, que fazem parte do seu dia a dia, e te dê consciência de lidar com a cidadania, que é uma arma importante, que deve estar em nosso benefício e da sociedade que a gente vive. Até o nosso próximo programa.